Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho na Sua Casa. Hoje vamos falar do capítulo 14 do Evangelho de João, do versículo 21 ao 24. É um assunto interessante, é um ensino profundo de Jesus que nos tira muitas dúvidas do nosso relacionamento com Deus. Também é muito proveitoso a nossa vida cristã, o nosso desenvolvimento da nossa vida cristã. Esperamos que o nosso programa tenha ajudado a muita gente a ler o Evangelho, a se interessar pelos Evangelhos e ter uma vida melhor com Cristo. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse dia, por todas as bênçãos recebidas, por essa nova semana que começa hoje. Pedimos que abençoe cada pessoa que está ouvindo o vídeo, a família desta pessoa e que todos nós possamos crescer espiritualmente a cada dia, Pai. Muito obrigada porque a Sua palavra sempre conforta o nosso coração. Obrigada por tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Evangelho de João 14, 21 ao 24. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Pessoal, o Evangelho de João é muito rico em ensinamentos. Na verdade, todas as falas de Jesus em todos os evangelhos, tudo que é narrado é um ensinamento para a nossa vida cristã. Por isso é importante conhecer os 4 evangelhos, meditar sobre as palavras de Jesus e os seus ensinamentos. Mas o que nós diríamos para alguém que nos perguntasse: você ama Jesus? Você ama a Deus? Então provavelmente nós falaríamos: sim, eu amo Jesus, eu amo a Deus. Mas Jesus diz que aqueles que o amam são os que guardam os seus mandamentos. E aqueles que amam a Jesus serão amados por Deus. E Deus irá até eles e se manifestará a eles. Você veja que Jesus não diz que aqueles que o amam são as pessoas que fazem algum tipo de prática religiosa ou defendem alguma teoria religiosa. Aqueles que amam a Jesus são aqueles que guardam os seus mandamentos. É muito importante nós enfatizarmos isso, porque o amor está muito condicionado a levar as coisas de Deus a sério, a ter Jesus em nossas vidas de forma contínua, de forma que Ele esteja a todo momento conosco, para que as nossas decisões sejam tomadas de acordo com o que nós aprendemos de Jesus. Os nossos valores, aquilo que falamos, aquilo que pensamos, como as pessoas veem as nossas obras, sejam fruto do que aprendemos com Jesus. Os mandamentos, os seus ensinamentos são base para a nossa vida cristã. E como nós levamos os ensinamentos de Jesus a sério, guardamos os seus mandamentos, ele vem até nós e nós temos uma relação com ele. Ele se manifesta para nós. Não é? Aí até Judas, que não era o Iscariotes, pergunta a Jesus: Jesus, onde irás que não te manifestarás ao mundo, mas a nós? O mundo, gente, o mundo não conhece as coisas de Deus. O mundo, ele jaz no maligno. O mundo não tem essa afinidade com as coisas de Deus. O mundo tem seus próprios valores, o que nos confunde, não é? Porque as coisas de Deus é para aqueles que o amam, aqueles que amam a Deus, que levam Deus a sério, que procuram ter uma vida de amor, de caridade, de bondade, que levam Jesus, as coisas de Deus a sério em todos os pontos, confiam no amor de Deus, confiam na providência divina, mas não confiam apenas
por confiar, cumprem a sua obrigação baseados na lei de Deus. Não é? Aí muitas pessoas podem argumentar, mas está escrito que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. É como se a lei deixasse de existir para que a justificação viesse apenas pela fé. Bom, deixa eu explicar uma coisa a vocês. Vamos supor um exemplo para que nós possamos entender. Existe uma lei que pune as pessoas que praticam assaltos à mão armada, roubam bancos, entram em casas, roubam. Existe uma lei com penas para as pessoas que praticam esse delito. Mas para a pessoa que nunca praticou um roubo, não está na vida dela, mesmo que ela passe uma necessidade, ela nunca seria capaz de pegar nada que não pertencesse a ela, mesmo que fosse um grão de arroz, ela não pegaria nada, nunca seria capaz de entrar num banco, assaltar. Essa lei, para essa pessoa, é uma lei morta, porque ela nunca será usada, porque não faz parte da vida da pessoa, sob nenhuma circunstância, praticar o roubo. Aqueles que estão em Cristo já não são justificados pela lei, porque eles cumprem a lei naturalmente. Por isso, o fim da lei é Cristo, porque eu estou em Cristo. Entende? Porque eu amo a lei, eu amo a Jesus, amo os seus mandamentos, a lei não recai nunca sobre mim, porque eu não violo nenhum tipo, nada que a lei determina, porque eu amo a Cristo, eu ando com Cristo. Aqueles que estão em Cristo, estar com Cristo é estar firme na lei, estar cumprindo. Logo, a lei é morta para mim, porque eu não quebro as regras da lei, mas porque eu amo a Deus, eu devo praticar os seus mandamentos e já não quebro a lei. Eu estou em Cristo, para a justiça daquele que crê, porque quem vive assim realmente tem uma fé em Jesus. Ele ama os mandamentos, ele confia na providência divina, ele confia que Deus o honrará, que Deus fará o melhor, que Deus vê o seu esforço para andar de forma correta, para defender o que é reto, para defender a justiça. Aquele que ama a Jesus, ele tem essa propensão a obedecer aos seus mandamentos, porque as palavras de Jesus mesmo disse. E Jesus ainda diz, Jesus diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Uma relação direta. Aquele que ama Jesus é que guarda a sua palavra, guarda a sua lei. Não é? Então, é muito importante eu enfatizar isso. A minha vida cristã, ela sempre deve ser voltada ao seguinte: o meu relacionamento com Jesus, independente da minha religião, a religião que eu pratico. Porque a religião é uma forma de eu me inteirar da espiritualidade, me inteirar dos evangelhos de Jesus. Mas o meu relacionamento com Jesus, ele deve estar firmado no meu amor à sua lei, na minha obediência, no meu esforço em viver de acordo com os ensinos de Jesus. Não é? Para que eu realmente tenha Jesus comigo, o Pai habite em mim e eu tenha uma interação perfeita com Ele, independente de religião, independente do que eu possa acreditar ou praticar, mas um relacionamento meu com Deus, através de Jesus, através da obediência dos seus mandamentos, porque ele diz: aquele que guarda os meus mandamentos e me ama, meu Pai o amará, e eu e meu Pai iremos até ele, e nele faremos morada. Aquelas pessoas que amam Jesus são aquelas pessoas que procuram se esforçar para guardar a sua lei, os seus mandamentos, não é? E para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Aí Jesus ainda fala: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Já ao contrário, as pessoas que realmente praticam uma religião ou não praticam, mas vivem de forma totalmente estranha aos ensinamentos de Jesus, eles não amam a Jesus. Às vezes as pessoas amam outras coisas,
um status religioso ou defendem alguma coisa de forma muito veemente, porque um cristão, ele não pode defender a violência, ele não pode defender a calúnia, a injustiça. Um cristão não pode praticar esse tipo de coisa, não deve, não pode. Um cristão deve ser firme na lei de Deus. Ele deve praticar o amor, a caridade, a bondade, a paz. O cristão não pode gostar de guerra, de morte, de destruição da natureza. O cristão deve ser um anjo de Deus na terra, procurando que o amor de Deus se espalhe, deve ser um multiplicador do amor de Deus. Por isso é muito importante eu saber que o meu relacionamento com Jesus depende muito mais da minha observância da palavra, da minha confiança com Ele, do que qualquer outra coisa. E Jesus ainda fala, a palavra que eu falo não é minha, mas do meu Pai, porque Ele estava na condição de homem, Ele transmitia a palavra de Deus, né? Transmitia a palavra que Ele ouvia de Deus. Amém? Espero que esse trecho do Evangelho nós tenhamos entendido o seguinte: o meu amor a Cristo se reflete na minha observância aos seus mandamentos, na minha observância à sua palavra, na minha fé. Não é? O meu amor a Cristo se resume realmente em observar as suas palavras. Amém? Amém. Então, amigos, esse foi mais um vídeo do canal Evangelho na Sua Casa. Estamos muito contentes, né, que esse canal tem crescido, temos conseguido, amém, com a graça de Deus, colocar 2 vídeos por semana. Então, a gente coloca um vídeo novo toda quarta e todo domingo. Então, pedimos que você, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, convide outras pessoas também para compartilhar a palavra de Deus e amém, dê um like, tá bom? Pedimos a Deus que abençoe esse ano, né, de 2020, apesar dos problemas todos que a gente tem visto por aí, já estão acontecendo, a nossa fé em Deus continua firme e vamos confiar que Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Lembrando que relacionamento com Deus é muito mais do que palavras, né? O amor, ele é comprovado através das atitudes. Então, amar a Deus, amar Jesus significa seguir os seus mandamentos, levar Jesus a sério. Não é só falar, não são só palavras de efeito, frases de efeito. A gente deve realmente observar o que diz as Escrituras. Amém? Amém. Então é isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.